Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre referenciais não inerciais. Primeiro, uma introdução breve ao assunto. Um objeto está no referencial não inercial quando o lugar onde se encontra se move com aceleração. A aceleração desse ambiente influencia o movimento dos objetos que se encontram dentro dele. E o resultado é que esses objetos adquirem aceleração do ambiente. Essa aceleração é sentida de uma forma especial, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Vamos aplicar essa teoria no seguinte exemplo. Qual a intensidade da força horizontal F que deve ser constantemente aplicada ao bloco M grandão para que o bloco M1 não se movimente em relação a M2. Ao lado, um desenho mostrando o que está acontecendo. Um bloco de massa M grandão está sendo empurrado por uma força F que vai lhe dar uma certa aceleração. Sobre esse objeto que se move acelerado, nós temos outro objeto de massa M1 ligado por uma corda ao objeto de massa M2. Embaixo do desenho nós temos a massa dos objetos. Resolução desse exemplo. Primeiro vamos analisar o que acontece com o objeto M1. Vamos marcar as forças que atuam sobre esse objeto. Coloquei o objeto aqui e eu vou marcar apenas as forças relevantes para o movimento desse objeto, que é apenas a tração. Só que esse objeto ele se encontra acima de um outro objeto que se move acelerado, que é o objeto de massa M grandão. E por isso, esse objeto M1 sentirá aceleração A para frente. Vou representar aqui no esquema. Nós temos o seguinte: o objeto M1 sente a aceleração do objeto M grandão, que se comporta como um referencial não inercial. E agora, o que nós faremos é levar essa aceleração que está do lado de fora do sistema para dentro do sistema. Então, vamos criar um novo sistema equivalente da seguinte maneira. Então, agora o nosso objeto, que já tinha uma força para frente, que era a tração, agora vai sentir também uma força para trás, que é proporcional à sua massa e aceleração do objeto sobre o qual ele está. Esse sistema é equivalente ao anterior. E como esse objeto ele deve estar parado em relação ao objeto de massa M2, como diz o enunciado do exemplo, nós temos que a tração para um lado tem que ser igual a massa vezes aceleração para o outro lado. A tração é igual à massa do objeto, que é 5 vezes a aceleração. Então, da análise do movimento desse objeto M1 é a informação que nós tiramos. Agora, vamos analisar o que acontece com o objeto M2. Vamos marcar as forças que atuam sobre esse objeto. Coloquei esse objeto aqui e vou colocar apenas as forças relevantes para o movimento dele. O seu peso para baixo e a tração também. Só que esse objeto ele se encontra sobre um outro que se move acelerado, que é o objeto de massa M grandão. Portanto, M2 sentirá essa aceleração também. Vou representar isso daqui. E nós temos, portanto, que o objeto M2 sente a aceleração do objeto M grandão, que se comporta novamente como referencial não inercial. E para esse problema, podemos criar um sistema equivalente também, que será dado da seguinte maneira. Esse objeto M2, ele ainda tem o seu peso para baixo, a tração, só que agora nós vamos levar essa aceleração que estava do lado de fora para dentro do problema. Ele vai sentir então agora uma força nova para trás, que é proporcional à sua massa e aceleração. E como esse corpo deve estar parado, nós temos a relação entre as três forças que atuam nele. Lembrando que a tração nós acabamos de ver
no slide anterior, que vale 5A, m vezes A, nesse caso, vale 4A, nós podemos achar o P2. O P2 vale 3A. Só que P2, o peso desse objeto, deve ser 40 newtons, porque a massa desse objeto vale 4 kg. Então, nós temos finalmente que a aceleração deve ser 40 terços de metro por segundo ao quadrado. Da análise, portanto, do corpo M1 e M2, nós chegamos à aceleração desse sistema. Agora, vamos considerar o sistema como um todo, ou seja, vamos considerar os 3 corpos como se fossem um só. Vou colocar os 3 corpos aqui, e como nós enxergamos eles como se fossem um só, nós temos atuando sobre esse sistema apenas a força F. E aqui ao lado, força resultante igual a MA, a força resultante é a força F, a massa dos 3 elementos juntos, M1, 5, M2, 4 e M grandão, 21. Força é igual a 30A. Levando em consideração que a aceleração acabamos de achar no slide anterior, nós temos que a força nesse caso deve ser 400 newtons. Achamos a força nesse problema, respondemos a pergunta que ele nos fez. E agora alguns comentários. Um objeto qualquer se encontra no referencial não inercial quando esse lugar tem aceleração de qualquer natureza. Uma pessoa no elevador que sobe ou desce acelerado, por exemplo, está no referencial não inercial. Um objeto que realiza um movimento curvilíneo também está no referencial não inercial. E essa aceleração ela é levada para dentro do sistema, provocando uma força no sentido contrário, proporcional à massa e a essa aceleração, como vimos no exemplo. Pronto, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado, ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, peço que curtam, que compartilhem com amigos e nos vemos numa próxima aula. Um abraço a todos.